Pautas do dia, terceira e última meia hora do programa iniciando e a gente já retorna conversando com Rômulo Pinheiro. Rômulo, bom dia para você, bem-vindo ao Pautas de hoje. Muito bom dia, amigo Max Souza, bom dia, Dayan, aí em Macapá, e vamos trabalhar porque quem está de férias é só um pessoal aí do outro lado da Avenida Almirante Barroso. Perfeito, Rômulo Pinheiro tá de bem com a vida com o seu papão da Curuzu. Rômulo, o que você traz pra gente na manhã de hoje? Bom, Max, a gente sabe que o que vem balançando aqui o judiciário da capital, e não só da capital como do Brasil inteiro, é a investigação sobre o caso das joias envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nessa semana nós tivemos aí novos desdobramentos sobre a investigação, que segue em sigilo de justiça, tendo a CPI dos atos antidemocráticos solicitado ao relator Alexandre de Moraes cópia da movimentação financeira do ex-presidente e da primeira-dama. Isso foi negado pelo Alexandre de Moraes, muito embora tenha compartilhado dados da investigação com membros da CPI, em outras que já estão com diligências finalizadas. Enfim, há uma troca de informações, mas nem tudo foi disponibilizado, já que o processo ainda segue em sigilo. Como já havia sido determinado pela ministra Carmen Lúcia na primeira solicitação, agora Alexandre de Moraes não compartilhou todas as informações que a CPMI pediu. Mas ainda assim, muitas pessoas se questionam, Max e Dayan, sobre essa possibilidade de prisão do ex-presidente. É claro que a quantidade de provas que surgem a cada momento intensifica essa pressão por uma resposta a uma prisão do ex-presidente, mas a gente tem que olhar com muita parcimônia essas circunstâncias, Max, porque veja que a regra, inclusive foi até debatida no passado por apoiadores do ex-presidente, dizendo que essa regra é equivocada, mas a regra que prevalece até hoje é que a prisão só pode ocorrer com o devido trânsito em julgado. Prisão antes deste prazo é uma prisão excepcional, ou seja, somente em casos excepcionalíssimos, que a própria lei vai determinar. Então, para quem deseja, aí os apoiadores do presidente acham que é uma perseguição, aqueles que não são apoiadores acham que deve ser preso, e fica nessa questão ideológica, mas para o nosso ouvinte que é qualificado, a gente tem que trazer a realidade dos fatos. Até o momento, pelo que se percebe, que a gente tem acesso às investigações, são vários inquéritos em andamento, não há ainda uma situação específica que autorize a prisão do ex-presidente da República, em que pese toda a liturgia aí, porque por se tratar de um ex-presidente, por se tratar de uma questão política também que se envolve, mas ainda não há elementos para que se promova esse tipo de medida. A gente sabe que isso depende muito mais do comportamento daquele que está sendo investigado do que propriamente uma vontade das autoridades de efetuar uma prisão. Até porque sem esse fundamento satisfatório que possa determinar a prisão dele, seria muito fácil reverter em razão dessa eventual ilegalidade. Então, para aqueles que desejam arduamente essa prisão, tem que ter muita calma. Por quê? Porque não se pode, a pretexto de que há uma infinidade de provas, não se pode adiantar essa situação, tendo em vista que ainda vai abrir um processo. A gente sabe que essa parte de investigação ainda vai demandar um tempo para enviar lá para o Ministério Público, para que se promova uma denúncia contra o ex-presidente, para se abrir um processo criminal, provavelmente talvez no Supremo Tribunal Federal, para haver uma investigação completa, uma chance de defesa, lá no final, com a condenação em trânsito em julgado, é que haja essa possibilidade de prisão. Então, é claro que para aqueles que acham que a justiça é lenta, para aqueles que acham que isso é demorado, é uma questão que vale tanto para o ex-presidente como qualquer pessoa que está sob alguma acusação. Rômulo. Pois não. Não, conclua, por gentileza. Conclua. Isso quer dizer, esse ímpeto de prender os outros, de gerar uma resposta que para muitos é justo, tem que ter um pouco mais de paciência para esperar o desenvolvimento das investigações, das ações penais, para que lá na frente talvez isso ocorra. No momento ainda não há essa possibilidade, pelo menos até o momento de prisão do ex-presidente. Bom dia para você, Rômulo. Obrigado mais, é um prazer conversar contigo e trazer esses esclarecimentos de fato, apresentar essas questões, né? Você foi bem didático nessa questão de os opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro pedindo a prisão do mesmo, mas você explicou o rito aí.
há todo um processo, há investigações sendo realizadas. E eu te pergunto em lado político, há pessoas, políticos que eram aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que estão deixando, quando a gente fala na linguagem popular, deixando o barco, deixando o presidente afastado, saindo, porque estão vendo que as denúncias estão aumentando em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que a leitura que você está fazendo desses que antes eram do lado do presidente Bolsonaro e agora dizem, não quero mais ligação com a família Bolsonaro. Qual a tua leitura em relação a isso? Aqueles que antes sentavam, jantavam no entorno da mesa do presidente Bolsonaro e hoje se dizem, não quero ligação mais com a família Bolsonaro e nem com o presidente Bolsonaro. Dayan, aqui em Brasília tem um ditado muito comum que o mais bobo aqui, ele troca de meia sem tirar o sapato, sabe, Dayan? Então, política é muito isso. A perspectiva de contaminação, de uma má reputação, reverbera, sim, em quem se candidatar. As eleições municipais estão vindo aí. E aqui, na leitura que se faz do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, falou que confia na integridade do ex-presidente, que vai manter o suporte político, mas é claro que a gente sabe que esse discurso é para garantir eventual que não está pulando fora, mas nos bastidores a gente sabe sim que membros da cúpula do PL e de outros políticos que embasaram a candidatura do ex-presidente nessas últimas eleições estão tentando fazer uma desassociação de imagem. Muito embora digam dar suporte político, e tem pessoas até do mesmo viés ideológico do ex-presidente que busca ali aparentemente dar esse suporte, mas na apresentação de uma campanha política já está fazendo essa desassociação, a começar pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também Ricardo, o prefeito atual de São Paulo, que também não quer essa proximidade, pelo menos nesse primeiro momento, até a poeira baixar. Então, isso era um dos ministros mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o atual governador de São Paulo. O governador, inclusive, vem entrando em embates com a base bolsonarista lá no estado de São Paulo. Nós tivemos aí, mês passado, aquela discussão entre eles, a própria mesa lá do PL, um discordando do outro. Ficou muito claro e evidente esse racha, porque o governador Tarcísio de Freitas visa viabilizar uma futura campanha às próximas eleições presidenciais em 2026. E essa imagem de aproximação ao ex-presidente tanto o afasta para pretensões políticas agora, quanto é desejo desse entorno da direita, por exemplo, dessas eventuais pessoas que são presidenciáveis, que o ex-presidente mantenha-se inelegível e que abre espaço para outros ramos desse campo político pretenderem lançar-se em cabeça de chapa em 2026. Então, Dayan, isso é muito comum na política local aqui na cidade, mas de maneira geral, isso é uma situação em que só vai voltar à normalidade quando, de fato, finalizar a situação jurídica do ex-presidente da República. Se ele, de fato, vai continuar elegível, que é o que parece, mas se ele vai, eventualmente, daqui para o final do ano, 2024, estar recolhido a uma eventual prisão. E esse procedimento de investigação, seja no Supremo ou na vara criminal comum, a depender do que vai acontecer lá na frente, é certeza que, pelo menos até 2024, a gente não vai ter uma sentença finalizada ainda, transitada em julgado. Então, para esperar uma prisão definitiva do ex-presidente, mais aí pelo menos 1 a 2 anos, se ele for condenado e se realmente não fizer nenhuma atitude agora que impeça essa prisão nesse momento, que ao que parece ele está muito bem orientado em não atuar de certa forma assim, perceber que ele possa estar querendo fugir ou talvez atrapalhar o andamento processual, mesmo com esse torrilhão de provas que surge a cada momento contra o ex-presidente, mas a gente sabe que sim, esse contorno político que você citou tem um peso muito grande. A ideia é afastar o ex-presidente para que novos expoentes da direita possam se candidatar em 2026, e o principal deles nesse momento é exatamente Tarcísio de Freitas, já que Romeu Zema entrou em desgaste aí com o Nordeste, com o pessoal do Norte, né? Foi muito difundida essa ideia de separação do Brasil, etc. Então, Tarcísio de Freitas apresenta uma campanha mais palatável aí para a direita, e é o que vai se pretender até 2026. Seguindo falando da família Bolsonaro, agora a Andréa Sadia, no seu blog no G1, ela traz que o advogado da Michelle deixa o caso das joias após divergências com defesa de Bolsonaro. Na fala dele, a jornalista,
o advogado Daniel Bialski alega motivo de foro íntimo e diz que foi de comum acordo com os interesses da ex-primeira-dama. E essa leitura que você tem sobre essa questão, o advogado deixando o caso dela, o caso das joias da Michele Bolsonaro, a defesa dela, no caso. Isso é muito comum entre advogados, essa discordância entre o cliente e o advogado, é natural que isso aconteça, não é nada excepcional. Agora, há um contexto político por trás, há toda uma situação de bastidores que indica que essa nova defesa que o ex-presidente constituiu, na verdade, que já estava acompanhando o presidente no caso das joias, havia uma divergência de defesa para com esse advogado que acompanhava Michele Bolsonaro em outros procedimentos. Então, qual é a tese principal da defesa do ex-presidente? É que essas joias, elas foram vendidas, foram colocadas à venda, inclusive há um relógio que até hoje não retornou, não se sabe onde anda, mas que há na lei uma possibilidade de trazer isso ao acervo pessoal do presidente, acervo privado, então ele poderia vender de qualquer maneira. Então, a linha de defesa que o advogado do ex-presidente está lançando estaria, e aí é uma questão de bastidores, porque o que foi alegado foi motivo íntimo para ele ter deixado a defesa da primeira-dama, da ex-primeira-dama, mas que essa linha de defesa era contraditória ao que se propunha o advogado inicial da ex-primeira-dama. E aí, em razão dessa dificuldade de alinhamento de defesas, é que houve a renúncia dos poderes, ou seja, agora o advogado do ex-presidente vai acompanhar também o da ex-primeira-dama. É claro que é uma questão muito tranquila, uma questão muito comum, inclusive, nas defesas processuais, mas a leitura que a gente faz exatamente é essa, que é essa discordância da linha de defesa que promoveu esse afastamento. E isso também corrobora também com a questão da linha de defesa que os advogados ou advogados de Mauro Cid devem usar, que também entra em contradição, mas aí não é uma questão de família, é uma questão em que lá Mauro Cid está num canto e o ex-presidente do outro, então é muito mais fácil esse diálogo. Mas essa divergência entre membros da mesma família para advogados é que levou, então, à renúncia do primeiro advogado da ex-primeira-dama. A gente sabe que há uma tentativa de alinhamento dessas versões, há uma tentativa de unificar as defesas em cima da mesma tese, e essa é a principal estratégia tanto do ex-presidente como da ex-primeira-dama para tentar fugir dessa responsabilidade, que cada vez mais vem se intensificando, a ver como ficará resolvido nos próximos meses. Falando em afastamento, Max, popularidade caindo, tem gente próxima a se afastando muito mais. Eu acho que a coisa está ficando cada vez mais feia, mais do que se imagina, Rômulo e Dayan. Pois é, meu caro Max, a questão é a seguinte, é porque as acusações anteriores, muito mais graves, inclusive, que o presidente enfrentava, eram como meio dispersas para a maioria do público. Então, se acusava ele de participação nas mortes da pandemia, se acusava o ex-presidente, então, e agora é recente, inclusive, disseminação de fake news para atos antidemocráticos, que isso vem, inclusive, surgindo essa semana. Agora, ontem divulgaram umas informações que o ex-presidente teria divulgado mensagens de fake news para empresários divulgarem, mas isso para a população em geral é algo meio etéreo, é algo não tão perceptível. Agora, Max, Dayan, uma acusação de venda de joias, que é o famoso peculato, desvio de dinheiro, isso é muito mais fácil para a grande população perceber, apesar de ser menos grave do que as acusações iniciais, a questão da honra, a base política do ex-presidente era que era um homem honesto, honrado, e é exatamente esse ponto que foi ruindo a partir dessas investigações. E isso é muito mais perceptível para a população do que um mero ato antidemocrático, ou então algo muito distante do dia a dia das pessoas. E a mesma acusação que se fazia contra o atual presidente Lula, está sendo feita contra o atual presidente, o ex-presidente Bolsonaro. Então, isso reflete diretamente nesse declínio da proporção de pessoas que apoiam, claro, mantendo ainda um terço ali desse grupo que permanece vinculado às ideias e, não diria fanatizado, mas muito fiel às ideias do presidente, refutando toda e qualquer acusação contra ele, mantendo ainda esse terço. Rômulo Pinheiro, sempre é um prazer conversar com você. Rômulo, muito obrigado pela forma didática que você apresenta o tema. É um assunto que a gente vai conversar bastante ainda até o final do ano. Muito obrigado, amigo. Uma ótima semana a você.
Um abraço, Dayan, Maxi, boas férias para o clube aí lá de Belém, um clube aí muito conhecido. Boas férias, voltem sempre. Um abraço. Calma seu coração. 11h49, Maxi, vamos ao último intervalo e voltamos a seguir. Bora.